Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal RJ Vascaíno para mais um giro de notícias do nosso gigante da colina. Antes de mais nada, eu peço humildemente que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo para que outros vascaínos, assim como você, também possam ficar por dentro das últimas notícias do nosso gigante da colina. E hoje, nesta noite de quarta-feira, teve vitória do Gigante da Colina em cima do Corinthians por 2-0 em São Januário. O Vasco aí que embala aí a terceira vitória consecutiva, finalmente, depois de muito tempo, né? O Vasco aí que está aí sob o comando aí do técnico interino Rafael Paiva, né? E está impedindo aí o presidente Pedrinho de contratar um treinador de nome aí devido ao bom momento do treinador da base do Vasco, né? O Pedrinho que não quer efetivar o treinador porque ele teme aí um mau momento do treinador e a torcida, né, pode não entender o momento de queda do treinador, que é normal acontecer, e pedir um novo treinador. Então, diante disso, o Pedrinho prefere esperar e ver as coisas aí, se elas vão se consolidar, e o momento vai ser mantido para futuramente aí, quem sabe, enfim, efetivar o treinador. Diante disso, ele vai levando e por enquanto vai mantendo o treinador como interino mesmo, tá? E vamos falar aí da vitória do Vasco da Gama aí nesta noite de quarta-feira. O Vasco rompe jejum de 14 anos, vence o Corinthians e embala no Brasileirão. Os vascaínos ganham a terceira seguida na competição e se afastam ainda mais do perigo. A equipe paulista, por outro lado, continua na zona de rebaixamento. O Vasco pode dizer pela primeira vez após mais de uma década que venceu o Corinthians por 2-0 em São Januário pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira em São Januário. Lucas Piton e Sforza marcaram os gols. Na última vitória sobre o rival corintiano havia sido no ano de 2010, o dia que havia começado com a euforia da torcida vascaína em razão da contratação e repatriação do craque Felipe Coutinho terminou com festa na Colina. A etapa inicial foi disputada em alta intensidade, com alternância de domínio entre Vasco e Corinthians. A equipe paulista começou melhor. Os cariocas responderam a partir da metade e foi assim até o intervalo. Em termos de chances, a melhor foi dos corintianos, numa cobrança de falta de Igor Cronado, que obrigou Léo Jardim a fazer grande defesa. Os vascaínos tiveram boas possibilidades nos contra-ataques, porém pararam nos erros da tomada de decisão na frente do gol. Logo, um empate justo no primeiro tempo. O Vasco voltou um pouco melhor para o segundo tempo, mas não criava grandes chances. Até que Hugo Moura encontrou ótimo passe para Piton bater cruzado e abrir o placar. Dali para frente, Corinthians se lançou para tentar o empate, muito mais na base da vontade do que propriamente na organização. Ao mesmo tempo, os vascaínos falhavam na tentativa de matar a partida, cometendo erro nas vezes em que tinham o campo para acelerar o jogo. O caixão foi fechado por Sforza, já nos acréscimos. O argentino acertou bela cobrança de falta que Matheus Donelli não alcançou. Placar final, Vasco 2, Corinthians 0. Com essa vitória, como fica a tabela? A vitória, a terceira consecutiva, colocou o Vasco na primeira página do Campeonato Brasileiro, na 10ª colocação com 20 pontos. O Corinthians, por outro lado, é o 17º com 12 pontos e ainda pode ser ultrapassado pelo Atlético Goianiense, que enfrenta o Palmeiras amanhã, nesta quinta-feira propriamente. E aí, quais serão aí os próximos passos de ambas as equipes? O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, dia 17, às 19 horas, para enfrentar o Atlético Goianiense em Goiânia. Já o Corinthians recebe o Criciúma na Neoquímica Arena um dia antes, na terça-feira, às 21 horas.
Mais do que o terceiro triunfo seguido no Brasileiro de 2024, o Vasco conseguiu acabar com um jejum de 14 anos sem sair vitorioso de campo contra o Corinthians. A última vez havia sido na 18ª rodada do Brasileirão de 2010. Desde então, até esta quarta-feira, haviam sido 22 partidas, com 14 vitórias dos paulistas e 8 empates.